Olá, começa agora mais um Diálogos aqui na TV Unesp. No programa de hoje nós conversamos sobre TV digital interativa. Nosso convidado é o professor da Escola Politécnica da USP, Marcelo Zufo. Professor Marcelo, muito obrigada por sua participação em nosso programa. Muito obrigado. Professor, o senhor é coordenador do Centro Interdisciplinar de Tecnologias Interativas na USP e ele vem discutindo muito essa questão da TV digital e também da questão da interatividade. Eu gostaria que o senhor apresentasse para a gente como são os trabalhos no centro vinculados a essa temática. Bem, historicamente, o meu grupo de pesquisa, ele tem uma atuação muito forte na área de tecnologias interativas. E nós tivemos uma participação importante na definição do que chamamos atualmente do Sistema Brasileiro de TV Digital. Então, com toda essa história pregressa, nós constituímos em 2012 esse centro interdisciplinar, que é o CIT-USP, que tenta pesquisar e endereçar problemas científicos e tecnológicos nas questões relacionadas da interação humano-máquina no longo prazo. E foi muito interessante que o primeiro projeto que o CIT recebeu, através de um edital, numa chamada conjunta do CNPq com a Comissão Europeia, foi o projeto Global TV. Do qual a TV Unesp faz parte também. Sim, o Global TV ele é uma rede nacional e internacional. Aqui no Brasil, nós temos a Unesp, representada pela sua TV, a TV Unesp, nós temos a Unicamp, nós temos a USP, nós temos a Católica de Brasília, nós temos a Universidade Federal do Pará, nós temos o Grupo Bandeirantes de Comunicação e várias outras entidades. E na Europa, nós temos o Instituto de Radiodifusão e Tecnologia das TVs Alemãs, nós temos a Televisão de France, nós temos a União Internacional de Broadcasters, a EBU, e finalmente nós temos o órgão que padroniza as tecnologias da internet, que é o W3C, o World Wide Web Consortium. Professor, essa grande parceria estabelecida, ela visa pensar esse modelo de TV digital, como o senhor mesmo disse, que o Brasil ele tem uma expertise nessa área. Em que medida que as pesquisas que vocês vêm desenvolvendo vêm contribuindo para aperfeiçoar ou até para direcionar como será implantada a TV digital no Brasil ou já está em implantação? Veja, hoje a TV digital no Brasil, ela está indo para uma fase de conclusão da implantação. Ou seja, nós já anunciamos e começamos a fazer o desligamento dos canais analógicos, que se encerra em 2018. Isso não significa que a pesquisa nesse campo de atuação está parada, muito pelo contrário, ela está muito ativa. E o Global TV, ele endereça dois problemas fundamentais. O primeiro problema fundamental é que a TV não é interoperável. Os televisores do mundo, do ponto de vista da sua construção, da sua tecnologia, eles continuam ainda muito incompatíveis. Então, um problema fundamental para você ter acesso de conteúdos e distribuir o conteúdo televisivo pelo mundo é a interoperabilidade. E a segunda questão, que continua sendo foco aí de discussão na área da comunicação, na área da engenharia, ou seja, um problema muito interdisciplinar, é a questão da interatividade, que sabemos que é uma onda muito grande. Nós sabemos que as novas gerações que estão vindo assistem TV com dispositivo na mão, um tablet, um smartphone, e a questão do ponto de vista tecnológico e do ponto de vista de comunicação ainda é mal resolvida. Então o Global TV, ele endereça num grande consórcio mundial, vamos dizer assim, são mais de 150 pesquisadores em vários países do mundo, ele tenta endereçar a questão da interatividade na TV aberta. Isso também num contexto mundial, ou seja, nós não estamos falando de problemas relacionados apenas no Brasil, mas problemas relacionados... É uma questão de acesso a essa televisão digital no Brasil, não é só isso? Não é só isso, mas nós estamos conversando com basicamente todo o bloco europeu e também com outros países, como os Estados Unidos e o Japão. Pensando no primeiro aspecto da questão da operabilidade dessa TV digital, professor, que desafios que a gente ainda tem nesse nível global para ser pensado e em que medida o Global TV tem contribuído para esse tipo de discussão e virando uma aplicação? Olha, diferentemente das tecnologias da internet, por exemplo, ontem fizemos 10 anos de YouTube. Quando você disponibiliza um conteúdo no YouTube, instantaneamente, esse conteúdo está disponível para bilhões de pessoas.
Em alguns casos, você tem acessos muito intensivos, sei lá, 2 bilhões de acessos numa escala planetária. Qualquer indivíduo do mundo pode assistir aquele conteúdo em qualquer parte. Infelizmente, nós não temos esse contexto ainda na TV aberta. Se nós desenvolvermos um conteúdo interativo específico para um certo programa no Brasil, esse programa ele só vai poder ser apreciado no que tange no conteúdo audiovisual interativo no contexto brasileiro. Nós não temos, por exemplo, como exportar conteúdos interativos, porque as tecnologias brasileiras só funcionam no Brasil. Elas não são compatíveis com outras tecnologias de outras emissoras, por exemplo. Aí que nós falamos da interoperabilidade. Nós queremos resolver esse problema. E nós temos um encaminhamento tecnológico muito apropriado para isso. Além dessa expertise da universidade, professor, que outros atores vêm contribuindo para que a gente consiga resolver esse problema? Isso é uma questão muito importante, porque nós temos atores bem complementares no consórcio. Nós temos, por exemplo, a academia muito bem representada por universidades no Brasil e na Europa. Nós temos produtores de conteúdo, e não só conteúdo audiovisual, mas também conteúdo interativo, o que inclui a própria TV Unesp, que tem dado contribuições fundamentais nesse projeto, na produção de conteúdos audiovisuais interativos. Nós temos grandes empresas no setor de televisão atuando no campo privado, no Brasil e na Europa. Temos empresas de televisão atuando no campo público, as emissoras de TV pública de língua alemã. E, finalmente, nós temos órgãos reguladores, como a W3C, que regula todas as tecnologias relacionadas com a internet, e a EBU, que é a União Europeia de Broadcasters, que na Europa cria novas tecnologias também. Então, o consórcio Global TV, ele é um consórcio assim, extremamente diverso, mas essa diversidade traz uma complementaridade de atores muito forte. E esses atores, eles também, junto, vão para o segundo aspecto que o senhor comentou, que é a questão da interatividade, mas sobre isso a gente conversa daqui a pouco. Muito obrigado. O Diálogos vai para um breve intervalo e já volta. Estamos de volta com o Diálogos e hoje nós conversamos sobre TV digital interativa por meio do projeto Global TV com o professor da USP, Marcelo Zufo. Professor, havíamos comentado um pouco de como está formado esse grande consórcio do Global TV e um dos aspectos é voltado para a questão da interatividade. Eu gostaria que o senhor explicasse em que medida essa questão da interatividade ela é latente para a TV digital e como têm sido as pesquisas nessa área dentro do Global TV. Quando a gente aborda a questão da interatividade, ele é um tópico muito complexo, porque ele envolve, na essência, várias dimensões. A dimensão da tecnologia, a dimensão do conteúdo e a dimensão do comportamento humano, como as pessoas vão interagir. Né? Dos receptores dessa informação, dos espectadores de TV tradicionais. Exatamente. Telespectadores ou interatores, porque eles passam a ter uma postura muito mais ativa em relação àquele conteúdo. Do ponto de vista de tecnologia, nós estamos trabalhando com normas abertas, com padrões livres de tecnologias, com royalties, com patentes, né, justamente para que a gente possa ter o máximo acesso possível. E isso são alguns preceitos da internet. Ou seja, hoje quando nós usamos alguma tecnologia da internet, você tem essa questão comercial muito bem resolvida. A segunda questão é do conteúdo. Ou seja, como você vai desenvolver um conteúdo audiovisual interativo, mas que ele pode ser apreciado em várias telas. Hoje nós sabemos que as gerações que estão vindo, elas não assistem mais a TV no que nós chamamos tradicionalmente da tela grande. Principalmente as novas gerações, os jovens, eles assistem TV interagindo com um dispositivo de tela pequena. Pode ser o smartphone ou pode ser o próprio tablet. Ou seja, faz parte do nosso contexto entender como esse conteúdo audiovisual ele pode ser distribuído na tela grande, nas telas pequenas, compartilhando inclusive infraestruturas, porque você tem a infraestrutura clássica de radiodifusão, broadcasting, né, que nós chamamos, mas você tem também, cada dia que passa, nas casas brasileiras e no mundo,
a infraestrutura de banda larga, que vai conviver com a tecnologia de broadcasting. E, finalmente, nós temos as questões comportamentais, né? Nós sabíamos que, no passado, nós fazíamos programas audiovisuais longos, extensos, mas hoje, com a internet e com a própria interatividade, esses próprios programas eles estão mudando em termos de dimensão, tempo. De linguagem também. E de linguagem. Ou seja, apesar da formulação do Global TV, na sua essência, ser muito simples e cristalina, quando você começa a ramificar, você começa a perceber várias dimensões de problemas fundamentais extremamente interessantes, que, se a gente conseguir resolver, vai trazer um grande passo na evolução da TV do mundo. Quais problemas, professor, seriam esses, pensando nessa questão da interatividade? Um problema, por exemplo, é a convivência da tela grande com as telas pequenas. É o que a gente chama do modelo de segunda tela. Para que não haja uma competição entre esses conteúdos. Como você vai resolver, por exemplo, o foco de atenção? Em que instantes o espectador ou o interator está prestando atenção no conteúdo audiovisual da tela grande e que instante está pensando na tela pequena? Existem aí até implicações comportamentais neurológicas que evidenciam, inclusive, até questões geracionais. Antigamente a gente olhava gênero, assim, como o público feminino, masculino, vai assistir um certo conteúdo. A gente percebe claramente também a dimensão geracional. Os perfis de idade começam a ter implicações no próprio perfil de entrega do conteúdo audiovisual interativo. Para se pensar numa TV segmentada e também nesse conteúdo mais personalizado. O comportamento da geração, os garotos com menos de 10 anos, de 10 a 15 anos, de 15 a 20, de 20 a 25, têm padrões comportamentais diferentes perante essas novas tecnologias. O senhor havia comentado anteriormente que a TV Unesp ela tem auxiliado no desenvolvimento desses aplicativos interativos para se pensar no nível da experimentação de como é possível pensar nesses conteúdos. E sobre esse assunto nós conversamos com o Fábio Cardoso, que é programador web aqui da TV Unesp. Aqui na TV Unesp, em conjunto com o pessoal do Global TV, nós somos responsáveis pelo Working Package 4, que é o Working Package de desenvolvimento de aplicações interativas. Nós temos uma equipe multidisciplinar que é composta por profissionais da TV Unesp, alunos do programa de pós-graduação em televisão digital e comunicação da Unesp, e alunos também da graduação, tanto de jornalismo como de rádio e TV, alguns alunos de computação, que juntos estamos pensando em roteiros e soluções interativas para as aplicações que nós teremos que desenvolver em conjunto com o Global TV. É importante isso para a universidade e para a TV Unesp por vários fatores. Um deles, por exemplo, nós estamos capacitando alunos de computação a desenvolver Ginga, a desenvolver softwares para interatividade na televisão digital, tanto para o projeto Global TV, tanto para atividades da TV Unesp, mas de uma maneira genérica. Eles vão sair daqui desenvolvendo aplicações interativas para a televisão digital. Os alunos de rádio, TV e jornalismo estão podendo ter um pouco de contato com a televisão também, estão podendo desenvolver roteiros e programas que vão passar na televisão, que vão ser exibidos nas exibições do projeto Global TV. Um dos pontos importantes do projeto para os profissionais da TV Unesp que estão trabalhando junto dentro do projeto é a colaboração que nós estamos tendo e o trabalho conjunto com o pessoal da Europa. Tem muitas empresas europeias que trabalham junto com a gente no projeto e a troca de experiência, o trabalho colaborativo e as aplicações que nós estamos desenvolvendo juntos. Aqui nós trabalhamos muito com o pessoal da Fraunhofer da Europa, que faz parte do nosso Working Package. Está sendo muito interessante para nós da TV Unesp como aprendizado e a troca de experiência possível nisso. Professor, diante do desenvolvimento desses aplicativos, dos experimentos que a TV Unesp tem feito, o senhor acredita que há um público para isso e que o Global TV tem no sentido de avançar e de provocar as outras emissoras de televisão também para pensar nesse tipo de conteúdo? Olha, o público que consome conteúdos interativos, sem dúvida, existe. Mas hoje existem dois grandes segmentos. O segmento que assiste radiodifusão clássica e o segmento altamente interativo. Existe uma estratégia do Global TV de criar condições de coexistência desses dois grupos. Porque você não pode
presumidamente, acreditar que, por uma questão até idealística, que a interatividade vai existir simplesmente porque você vai oferecer uma nova tecnologia. Você tem que criar contextos de convivência desses dois cenários, que a gente chama de coexistência. E a partir do momento que eles coexistirem... E é possível. Isso é possível e o projeto está mostrando esses resultados. Você passa, então, a sugerir situações tecnológicas que a coexistência vai permitir a interoperabilidade e a interatividade. E os próximos passos do projeto Global ITV a gente conversa daqui a pouco. O Diálogos faz mais uma pausa e já volta. Estamos de volta com o Diálogos e hoje nós conversamos sobre TV digital interativa com o professor Marcelo Zufo, da USP. Professor, a gente falava sobre a questão da operabilidade, da interatividade que são envolvidas no projeto e esse projeto envolvendo a Europa e o Brasil, ele está na sua reta final. Eu gostaria que o senhor pontuasse que desafios são esses que vocês têm enfrentado agora para finalizar e pensar nessa coexistência de modelos compatíveis e interativos. É importante a gente pensar sempre numa escala mundial, com todas as suas dimensões, mas observar o que está acontecendo no Brasil, né? A partir desse ano, a gente começa o processo de desligamento da TV analógica. Hoje, existe um cenário de coexistência da TV analógica com a TV digital. Com o desligamento natural da TV analógica, começamos a ter um cenário muito propício, ideal, que é a coexistência da infraestrutura de radiodifusão aberta, broadcasting, com a infraestrutura de banda larga móvel, 4G, broadband. Ou seja, onde nós fizermos o desligamento da TV analógica, a TV analógica vai ser desligada para entrar o serviço de 4G. Ou seja, nós vamos ter uma condição propícia, muito ideal, que é a seguinte: naquelas cidades onde houver o desligamento, nós vamos ter uma tecnologia extremamente avançada de TV digital, com uma tecnologia extremamente avançada de 4G. E que é possível chegar, professor, numa questão infraestrutural? Poucas pessoas sabem, esse processo estará encerrado no Brasil em 2018. Ou seja, nós estamos em pleno processo, inexorável. As empresas ganharam os editais, elas já estão investindo em infraestrutura, ou seja, isso está acontecendo de uma maneira... Esse não é o grande problema, então? Não é o grande problema. Ou seja, nós temos que partir do princípio que a tecnologia vai estar lá. O que falta é justamente a gente se preparar para o salto de conteúdo. No nível das emissoras, dos produtores de conteúdo audiovisual e interativo. Eu diria no nível de todos os atores, porque tendo duas infraestruturas disponíveis, ou essas redes vão brigar entre si, ou elas podem ter cenários de compartilhamento e colaboração. A gente já começa a observar isso em alguns países do mundo. Existem experiências extremamente interessantes na Europa, em emissoras públicas e privadas, em que você navega pelo conteúdo e você uma hora está no radiodifusor aberto, uma hora você está no serviço pago, convivendo harmoniosamente. A gente acredita que é uma questão de tempo essa situação ser criada no Brasil e em larga escala no mundo. Mas e para a formação desses produtores de conteúdo, professor? Para que se pense nessa questão, primeiro promover a interatividade, pensando nesses públicos que são diferenciados hoje e pensando em não uma briga, não numa concorrência direta com a internet, por exemplo. Olha, simbolicamente, eu acho que na hora que a gente desligar em definitivo a TV analógica, isso vai ser um choque muito grande para as escolas clássicas de comunicação, porque na verdade é o fim de uma era. Quer dizer, aquela acepção básica que nós tínhamos da comunicação de massa, eletrônica, ela se encerra com o desligamento analógico, ela não existe mais. Alguns países hoje no mundo estão começando a desligar os seus serviços de rádio FM. Ou seja, com a evolução tecnológica, algumas infraestruturas que nos criaram a base para toda uma linha de pensamento, uma linha econômica, uma linha social, elas vão ser dissolvidas. Isso vai acontecer no Brasil em 3 anos. Então, eu acho que, simbolicamente, o desligamento da TV analógica vai empurrar as escolas de comunicação, todo o processo formativo dos nossos alunos, para um outro patamar. E também numa questão de pensar em políticas públicas interativas também, professor. Veja, as políticas públicas, na hora que você tem, por exemplo, um edital de 4G
que força o desligamento do analógico e coloca no circuito a tecnologia digital, tanto de broadband quanto de broadcasting, já foi resolvida. Existe, na verdade, a dimensão do aprendizado e das oportunidades que poderão ser desenvolvidas nesses novos cenários tecnológicos que, em larga escala, vão ser implantados no Brasil. Não podemos nos esquecer que o edital de 4G, ele atinge a totalidade dos municípios brasileiros. Então, num futuro muito próximo, até 2018, todos os municípios brasileiros terão a infraestrutura de TV digital e 4G. O que para o país vai ser um avanço muito grande. E pensando na educação desse público receptor, né, como nós temos uma questão geracional, como o senhor mesmo disse, de crianças, de jovens serem mais familiarizados com as tecnologias, como pensar nesse público para que a audiência não caia, já que isso é uma meta das emissoras de canal abertas, por exemplo? Veja, todas as estatísticas mostram que dentro do perfil do usuário interativo, o brasileiro, a despeito da nossa baixa qualidade da infraestrutura tecnológica, o brasileiro bate todos os recordes em consumo de internet ou tal. De acesso às mídias sociais digitais também? O que existe de problema fundamental é que as estruturas clássicas que geram conteúdo para esse público estão defasadas. E isso eu acredito que é uma questão de tempo esse cenário se reverter no Brasil. Porque existe uma característica muito clara do brasileiro, que é a adaptabilidade muito alta a novos cenários. Mas esse processo ainda não começou com a intensidade e com o volume que a gente espera. Os primeiros testes de coexistência de 4G com TV digital começam em novembro desse ano, na periferia de Brasília. Eu acho que essa vai ser a largada desse novo processo criativo, tecnológico, audiovisual, que o Brasil vai entrar. E é muito promissor para fazer com que o Brasil saia um pouco na vanguarda desse tipo de conteúdo, professor. Exatamente. Eu acredito que a partir de final de 2015, início de 2016, nós estaremos inaugurando uma nova fase aí na indústria criativa, audiovisual interativa do Brasil. Professor, eu gostaria de agradecer a sua participação e convidá-lo para retornar ao Diálogos ou a outro programa da TV Unesp para que a gente possa trazer mais uma vez um panorama sobre a TV digital interativa. Muito obrigado, é um prazer estar aqui. Muito obrigada. O Diálogos de hoje fica por aqui. Se você quiser rever este programa e entender um pouco mais sobre TV digital interativa e o projeto Global TV, acesse o nosso site. Obrigada pela companhia e até a próxima.